Rapidamente, para não ficar enrolando, por que os Estados Unidos estão full, mas muito full? A China tem 4 armas para enfrentá-los na guerra que os Estados Unidos começaram, a China estava quieta. E eu acredito que eles vão usar as 4. 3 já usaram. A 4ª vai ser a definitiva. Primeira arma, se os Estados Unidos sobretaxam, a China sobretaxa de volta. Certo? olha que gracinha, gente. Essa aqui é filha de umas mudas que a Ana Cláudia me deu. Filha dela, não é ela, é filha dela. Isso aqui também é filha da muda que a Ana Cláudia me deu, mas é de Cambará também. Então, enquanto a gente mostra nosso pezinho de café, que está produzindo muitas mudas de café, certo? Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo no mundo e qual que é a estratégia chinesa. Então, primeiro é devolver sanção com sanção. As pessoas falam, mas a China depende das exportações, ela depende do mercado externo. Quem disse? De verdade. Quem tirou da cabeça essa ideia de que a China depende do mercado externo? Cara, a China depende da demanda interna. A China tem um PIB por paridade do poder de compra. Vamos esclarecer isso aqui, vamos deixar isso bem esclarecido. Por paridade do poder de compra, a fonte é o FMI, o PIB da China é de 40 trilhões de dólares. 40 trilhões de dólares. A China exporta 3,5 trilhões de dólares. Então nem 10% do PIB chinês vem de exportações. Já 67% do PIB da China, 2/3, vem da demanda criada pelo Partido Comunista Chinês. Então a China depende do partido, não dos Estados Unidos. Quando Donald Trump, representando os capitalistas norte-americanos, resolveu enfrentar a China, é Partido Republicano versus Partido Comunista Chinês. A disputa é essa, camarada. Partido Republicano dos Estados Unidos contra Partido Comunista Chinês. Quem vocês acham que vai ganhar? Qual que é o governado por imbecis e qual que não aceita imbecis sequer entre os filiados, ainda mais em posição de liderança? Então vamos lá, vamos conversar. Primeira coisa, a China está devolvendo sanções com sanções. Para ver quem tem mais garrafa velha para vender, como se diz em Goiás. Segunda coisa, né? A China, antes de ontem, vendeu 50 bilhões em títulos da dívida pública norte-americana, os famosos T-bonds. Com isso, todo o ganho que os Estados Unidos, que o Trump queria, criando instabilidade para forçar todo mundo a procurar título da dívida pública americana e, portanto, poder oferecer juro mais barato, todo o ganho que ele teve, ele perdeu. Porque ele conseguiu baixar os juros de 4,4 para 2,4. Até a China, antes de ontem, jogar 50 bilhões de dólares no mercado e falar, cara, nós vendemos o título da dívida pública americana, vocês não precisam comprar deles, compra de nós. Nós vendemos mais barato. Com isso, o ganho que os Estados Unidos tiveram, de 4,4 para 2,4, eles perderam, porque subiu para 4,8, traduzindo, ficou pior. E a China vendeu 50 bilhões, ela ainda tem 720 bilhões de dólares em títulos da dívida pública norte-americana para vender. Pode destruir os Estados Unidos a hora que ela quiser, para forçar o preço do juro norte-americano e ir para a estratosfera. E como os Estados Unidos vincularam, por causa do excesso da dívida, 36,7 trilhões de dólares, vincularam a dívida com déficit fiscal, cara, se a China aumentar o volume de vendas de T-bonds norte-americanos, o juro dos Estados Unidos, que o Trump queria baixar, vai para a estratosfera. Ok. Então essa é uma ferramenta. Qual que é a terceira ferramenta que a China pode usar? E está usando? Desdolarizar a economia. Ela fez acordo com 23 países, incluindo o Brasil, para não usar mais o dólar nas transações entre eles.
Desses 23 países, além do Brasil, estão 6 países do Oriente Médio, ou seja, o comércio de petróleo e gás natural, e 8 países da ASEAN. 38% do comércio mundial não vai precisar mais de dólar. Em vez de esperar 3 a 5 dias para usar o sistema SWIFT, lento, manipulável, que espiona, caro, pode usar, ao invés desses 3 a 5 dias, transação feita em 7 segundos, que não vai ser espionada, que vai ser automática, que não vai estar sujeita a sanção, que não vai estar sujeita a boicote. Por que que um país preferiria o sistema norte-americano, europeu, o sistema ocidental, o SWIFT? Qual que é a razão? Só se ele fosse do Ocidente que ele estivesse ganhando com isso. Não é o caso da Ásia, não é o caso da América Latina, não é o caso da África, não é o caso dos 7 bilhões de seres humanos que não moram naquele que a mídia costuma chamar de comunidade internacional. A comunidade internacional é o bilhão de pessoas que vive no Japão, na Europa, na América Anglo-Saxônica, na Austrália e na Nova Zelândia. Essa é a comunidade internacional. 1 bilhão de pessoas. Os outros 7 bilhões moram no mundo. E o mundo não precisa dos Estados Unidos, não precisa do dólar. Então a desvalorização é um caminho importante para os Estados Unidos aprenderem de novo a ser gente. E para a China reeducar os norte-americanos. E claro, a China pode usar, como eu disse, a arma definitiva. Simplesmente desvalorizar a própria moeda. Como, aliás, o Vietnã fez ontem. Desvalorizando o dong muito para superar, sem a necessidade de se humilhar, as sanções dadas pelos Estados Unidos. Então, se desvalorizar a moeda, cara, aí é guerra mesmo, sabe, economicamente. Os Estados Unidos já era. Eu recebi de um camarada aqui um estudo que fala que se o iPhone fosse totalmente, do início ao fim, da extração da matéria-prima, que eles têm, né? Porque muita coisa eles não têm. Eles não têm coltão, por exemplo. Então, da importação, tudo. Se todo o processo foi feito nos Estados Unidos, fosse feito nos Estados Unidos, um iPhone custaria $200 mil. Os Estados Unidos não têm condição de competir. É por isso que o país está se desindustrializando. Porque não tem dinheiro para emprestar, foi todo ele para o mercado financeiro. Não tem dinheiro para infraestrutura, porque eles acreditaram no neoliberalismo, que a iniciativa privada dá conta de tudo, que o Estado é ineficiente, então eles não têm infraestrutura. Não tem energia, rodovia, ferrovia. Não tem nenhum quilômetro de trem-bala nem de ferrovia dedicada. Aliás, as ferrovias deles são em péssimo estado. A soma de todos os portos dos Estados Unidos é menor que o volume do porto de Xangai. Certo? Uma fábrica que estão terminando de fazer da BYD é maior do que a cidade de São Francisco. E vai ter menos funcionário do que uma fábrica dessas ridículas, tipo Ford. Os Estados Unidos não tem tecnologia, não tem engenharia, não tem financiamento para investir. A verdade é essa, cara. É por isso que eles estão se lascando. Os Estados Unidos não estão se lascando porque estão fazendo... estamos tendo um déficit comercial de mais de $1 trilhão. É por isso que nós estamos nessa situação, diz o Trump. Não é por causa disso não, Estados Unidos. Nós já explicamos hoje de manhã. Um país tem que escolher, ou ele tem a moeda de reserva, ou ele tem superávit comercial. Os dois não dá. Qualquer estudante de economia da mais ridícula unisquina sabe disso. Mesmo tendo estudando só trouxas, que nem o Milton Friedman, sabe disso. Que ou você tem a moeda de reserva, ou você tem superávit comercial com todo mundo. Os dois simplesmente não dá. Mas a culpa não é do déficit comercial. A culpa é do déficit fiscal dos Estados Unidos, que é de $2 trilhões, não do déficit comercial de $1 trilhão, do déficit fiscal de $2 trilhões. Da dívida, na forma de título da dívida, que cresce mais de 2 trilhões por ano. Então são esses 4 trilhões de dívida a cada ano, mas o déficit fiscal a cada ano, e que levaram os Estados Unidos para essa situação. Não é culpa de forma alguma, do déficit comercial. E o déficit comercial eles têm porque não consegue exportar, a economia deles não é competitiva. Certo? Essa é a verdade, cara, a economia deles não é competitiva. Aliás, os chineses fizeram um vídeo zoando os norte-americanos, vou postar aqui e tenham todos um ótimo dia.